Eu acho que toda obra de arte é política. Toda obra de arte é política porque ela vai, no sentido social, ela vai responder a situações específicas, né? Ela pode responder bem aos colecionadores e se tornar, né, desejável para as coleções. Ela pode responder a discussões mais específicas da sociedade, ela pode responder a questões subversivas, ela pode ser o oposto disso e ser bastante chapa branca, né? Bastante palatável. Então, isso tudo para mim é uma condição política, né? Claro que hoje, quando a gente fala de arte política, muitas vezes a gente fala de trabalhos que lidem com relações diretamente políticas, assuntos políticos na obra de arte. A gente tem um passado brasileiro importante sobre isso na arte contemporânea, os trabalhos que lidavam com a ditadura militar, né? Ao mesmo tempo tem momentos onde o artista não se interessou mais pelo vínculo direto com a política. Hoje a gente tem a retomada dessas discussões, por exemplo, muito, eu acho, fomentada a discussão pelos coletivos de arte, e há muita gente que começou a fazer, entre aspas, política e arte por conta dessa atividade mais coletivizada, né? E de reuniões, de intervenções, trabalhos com lambe-lambe na cidade. Então a gente tem um histórico disso, né? Ao mesmo tempo, você tem trabalhos que lidam com essa subversão no sentido mais radical, né? A relação, por exemplo, entre arte e crime. Você tem trabalhos que lidam com roubos, com apropriações, né? Ou até mesmo com a lógica fora da lei, né? E aí o trabalho aproveita disso para ser um trabalho de arte, né? Assim, além disso, eu acho que a gente precisaria pensar que não necessariamente fazer política é fazer obra de arte, né? Então, não é porque estou fazendo política que eu estou fazendo arte. Eu prefiro pensar na arte como uma espécie de declaração, assim. A arte, você declara a arte para o que você está fazendo. Não é um lugar mais naif, onde passa uma pessoa, bate na porta de um ateliê, entra, vê um artista produzindo e esse artista é resgatado. Não é muito isso mais, né? Hoje os trabalhos gritam, né? Os trabalhos são declarados ali para você, né? E às vezes essas declarações podem se confundir. Você pode olhar e dizer assim: não, tudo bem, mas isso para mim é política e não necessariamente arte. Mas outros artistas podem responder dizendo: eu vou fazer esse abaixo-assinado e esse é o meu trabalho de arte, criar um abaixo-assinado. Eu lembro que a gente teve uma discussão, né, entre nós, numa das nossas conversas, sobre se o trabalho poderia vir diretamente do âmbito político e entrar numa exposição. Lembro de Bianca comentando, isso Letícia... a gente lá no grupo, né? A história Isso, da da coisa... televisão. o Jornal Nacional, né? Televisão. Um trabalho que você olha e diz: nossa, isso aí tá bom, é uma notícia sobre, sei lá, sobre o crime na favela, sobre a violência policial. E beleza, é uma notícia, mas como transformar essa notícia numa declaração de arte? Não é propriamente uma obra de arte, mas como fazer com que isso se declare, né, como arte? Que é diferente de você abrir e ligar a televisão e estar exibindo lá a truculência policial diante de uma abordagem, né, com jovens ou coisa parecida. E aí eu acho que nesse sentido, esse grito político, ele é um grito, curiosamente, quase estético, né? Porque quando você olha uma situação política muito radical, né? Você olha uma cena, a cena do menino que chega no mar, né? Você olha aquilo e aquilo é estético ao mesmo tempo. Não é estético no sentido da beleza, mas aquilo é uma declaração. É do tipo, tudo
conjuga para que o mundo olhe para aquela imagem e entenda o que está acontecendo com o próprio mundo, que é o que um bom trabalho de arte pode fazer, né? Conjugar tantas coisas, e quando você olha, você fala, eu já entendi tudo, é isso aí, o mundo é esse, né? Está passando por isso. Então uma imagem como aquela é uma imagem de potência estética. Há uma discussão histórica, a imagem do 11 de setembro é uma imagem de potência estética. Uma coisa até que a gente discutiu em grupo, né, eu prefiro a saída do Danto, quando ele diz, mas eu não preciso da arte para saber nada disso. É melhor que isso se resolva antes de eu ver o menino chegando no mar. Então é melhor que aquilo se resolva antes. Eu não vou usar a arte também para fazer aí sim, né, essas apologias, porque o grito político pode ser tão intenso que ele se torna um grito estético. A imagem da bomba, a imagem do 11 de setembro, são gritos estéticos, né? E o artista grudar nisso é muito difícil, na minha opinião. O uso dessas referências, né, são usos muito difíceis, né? No texto que o Danto trata sobre isso, sobre o 11 de setembro, ele fala de um momento de uma aluna de uma faculdade de arte que resolve fazer o seu trabalho final colocando flores em homenagem aos desaparecidos. E ele diz, isso estava acontecendo na cidade, na sociedade, estava acontecendo nas ruas de Nova York. Ela fez a mesma coisa. E aí, ao mesmo tempo que é um trabalho que, de certo modo, pela institucionalização, estetiza o gesto de colocar flores em homenagem aos desaparecidos, aos mortos, ao mesmo tempo que é um trabalho estético, é um sentimento de coletividade. Então talvez um trabalho sobre a cena do menino seja um trabalho, sei lá, onde a pessoa chore, onde a pessoa sinta o que todo mundo sentiu, e não necessariamente o uso da imagem do menino, que aí eu acho que as discussões precisam ser levadas em consideração, porque aí é isso. Sentir a dor de todo mundo que viu a imagem é uma coisa que pode se tornar uma obra de arte. A imagem em si, não. Ou seja, aquela configuração não é uma configuração. Houve uma discussão grande lá no 11 de setembro, porque alguns teóricos diziam que aquilo era uma obra de arte. Assim, a minha tendência é discordar disso e concordar que não é uma obra de arte. Mas uma obra de arte pode ter a dor de quem sentiu a dor do 11 de setembro, ou de quem sentiu a dor da imagem do menino.